Hello, jovens estudiosos aqui do canal, sejam bem-vindos a mais uma aula onde faremos questões da FGV, parte 4, questões de preparação para o censo de 2022. Nossa prova do IBGE de 2017 para recenseador de nível fundamental e a prova tipo 1 branca que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, curtir esse vídeo e ativar o sino das notificações para você não perder nada. Questão de número 25. Lembrando que na tela final dessa aula estarão as aulas anteriores, né? As últimas aulas, as duas últimas aulas. E você pode também acessar a playlist que tem conteúdo somente de ensino fundamental, tá bom? Tudo baseado em resolução de questões para ajudar vocês no desenvolvimento das questões na hora da prova. Moacir entrevistou os funcionários de uma empresa que foram admitidos nos últimos 5 anos e anotou o ano em que cada um ingressou na empresa. O quadro abaixo mostra a marcação que Moacir fez para obter as quantidades de funcionários admitidos em cada ano a partir de 2012. Então, vamos lá. Em 2012, eu preciso saber quantos funcionários eu tenho. Então, eu vou fazer a conta aqui do lado para vocês, tá? Ó, aqui eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Com mais 5, 10. Com mais 2, 12. Então, no ano de 2012, eu tive a admissão de 12 funcionários. No ano de 2013, ó, 5, 10, 15, com mais 1, 16. Aqui no ano de 2014, 5, 10, 15, 20. No ano de 2015, 5, 10, 15, 20, com 4, 24. E no ano de 2016, 5 com mais 3, eu tive 8, tá bom? Então, eu tive 12 funcionários admitidos no ano de 2012, 16 funcionários admitidos em 2013, 20 em 2014, 24 em 2015 e 8 em 2016. Desse grupo de funcionários, a porcentagem, ele quer saber porcentagem dos que foram admitidos depois de 2014. Gente, tomem muito cuidado com isso, tá? Ele quer saber depois de 2014. Se ele quer saber depois, isso significa que 2014 não está incluso, tá? Então, ele quer saber o percentual correspondente a 2015 e 2016 em relação a quem, gente? Em relação ao todo. Então, eu preciso saber quanto que é o todo. Então, eu vou somar 12 mais 16 mais 20 mais 24 mais 8. Lembrando sempre unidade embaixo de unidade. Vou botar um zero aqui para vocês, para facilitar para vocês, tá bom? Ó, agora eu vou adicionar 6 com 4 dá 10, 10 com 8, 18, com 2, 20. Sobe 2 e eu tenho 20. 2 com mais 2 são 4, com mais 2 são 6, com mais 2 são 8. Então, no total, eu tive 80 funcionários admitidos entre os anos de 2012 e de 2016. Aí, nós podemos partir para a regra de 3 simples. Se 80 funcionários correspondem a 100% dos funcionários admitidos, eu vou calcular, ó, 24 mais 8 aqui, ó. 24 mais 8, 8 mais 4 são 12, 2 mais 1, 3. Então, nesses 2 anos, eu tive 32 admissões. Eu quero saber, essas 32 admissões, quantos por cento elas correspondem. Então, eu vou multiplicar cruzado. 32 vezes 100, 32 vezes 100, vai ser igual a 80 vezes x. Vou passar o 80 para o outro lado. Então, eu vou ficar com 32 vezes 100, dividido por 80, porque se ele está multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo, e vai ser igual a x. Vou simplificar, ó. Dividir por 10, dividir por 10. Aqui eu também tenho como dividir, ó. Eu vou dividir 8 por 8, que vai dar 1. E o 32 eu vou dividir por 8, que vai dar 4. Tá bom? E agora basta multiplicar
aqui, ó, x vai ser igual 4 vezes 10, 40. 40 o quê? O x não está no lugar do percentual? Então, é 40%. Logo, o nosso gabarito letra D de dado. Viram? Uma questão que não era difícil, tá? Mas que precisava de vários passos. Você precisava saber quantos foram admitidos em cada ano, quantos foram admitidos no total, quantos foram admitidos depois de 2014, para você poder armar a regra de 3. Questão de número 26. Olha, as questões estão ficando mais capciosas, né? Vocês estão vendo, a última aula as questões não foram tão difíceis assim, teve uma questão um pouquinho mais trabalhosa, e nessa aula agora, a questão passada já foi bem mais trabalhosa, e essa questão aqui também é na mesma proporção, só que um pouquinho mais difícil, tá bom? No edifício sede de uma empresa, há 3 caixas d'água. E o quadro abaixo mostra os volumes de água que continham em determinado dia. Na caixa 1, tinha 200 litros. Na caixa 2, 500 litros. E na caixa 3, 1.200 litros. Olha aqui a unidade de medida. Nesse dia, para executar uma manutenção, a caixa 3 ficou com apenas 100 litros. Se ela ficou com apenas 100 litros, isso significa que eu vou subtrair esses 100 litros e vou descobrir que eu tirei 1.100 litros, tá bom? E o restante da água foi transferido para as outras 2 caixas que ficaram no final com igual quantidade de água. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que esses 1.100 litros aqui que eu retirei da caixa 3, eu distribuí na caixa 1 e 2, de forma que no final as 2 ficaram com a mesma quantidade de água. A quantidade de água que foi transferida da caixa 3 para a caixa 1 foi D. Então, ele quer saber quanto foi transferido para a caixa 1. Aí você diz, mas não é igual, já que eles vão ficar com a mesma quantidade? Claro que não, porque na caixa 1 ele só tinha 200 litros e na 2 ele tinha 500. Então, a caixa 2 vai receber menos água do que a caixa 1, tá bom? Para elas poderem ficar com a mesma quantidade. Então, nós temos aqui que a caixa 1 é igual à caixa 2. É isso aqui que eu vou chegar, tá? Elas duas vão ter que ter a mesma quantidade de água. E aí, o que eu vou fazer? Tudo a gente coloca a letra. Se eu tenho 200 litros na caixa 1, eu vou adicionar uma quantidade que eu não sei, vou chamar de A essa quantidade de litros, tá? Para ela ter a mesma quantidade da caixa 2, que vai ser os 500 litros que ela já tem, mais uma quantidade B. E por que não é mais uma quantidade A também? Porque eu já vi, ó, como elas têm quantidades diferentes dentro dela, o que eu vou adicionar em B vai ser diferente do que eu vou adicionar em A, tá? O que eu vou adicionar na caixa 1 vai ser, eu vou adicionar mais litros na caixa 1 do que na caixa 2. E o que eu posso deduzir disso aqui? Eu posso deduzir que A mais B vai ser igual a 1.100 litros, lembra? Não é 1.100 que eu vou distribuir entre elas duas? Então, essa quantidade que eu estou adicionando aqui, ela equivale a 1.100. Aí, eu preciso substituir uma das letras, porque eu não tenho como calcular com duas incógnitas, A e B. Como que eu vou fazer essa conta? Não tem como. Então, eu preciso transformar isso aqui em uma única incógnita. Então, eu vou repetir o B e vou fazer que 1.100 menos A. O A que era positivo passa para o outro lado negativo. Pronto. Agora eu tenho uma única incógnita. Por quê? Se B é igual a 1.100 menos A, basta que eu substitua esse B por 1.100 menos A. Então, eu vou ter que 200 mais A vai ser igual a 500 mais 1.100 menos A. Aí, o que eu faço? Passo tudo que é letra para um lado e tudo que é número para o outro. Então, vai ficar A mais A, porque esse A que está negativo passa para o lado de cá positivo, vai ser igual a 500 mais 1.100 menos 200, que o 200 estava positivo, passa para o outro lado negativo.
Então, eu tenho que 2A vai ser igual, ó, 1.100 mais 1.500, desculpa, 1.100 mais 500 dá 1.600. 1.600 menos 200 dá 1.400. Mas você pode fazer essa conta, se você quiser, faz uma e depois tira 200, tá bom? O importante é não errar na hora da prova. Aí, A vai ser igual a 1.400 dividido por 2, porque ele estava multiplicando A, passa para o outro lado dividindo. Então, A vai ser igual a 700 litros, tá bom? Ele me perguntou, ó, a quantidade de água que foi transferida da caixa 3 para a caixa 1 foi de 700 litros, letra C. Eu não descobri o A aqui, ó. Eu descobri o A. 700 com mais 200, ela ficou com 900 litros. E aí, se eu fizer 1.100 menos 700, eu vou achar 400. 400 com mais 500 dá os mesmos 900. Mas a questão não pediu isso, tá bom? Só mostrando para vocês a prova real de que as duas vão ficar com a mesma quantidade de água. Poxa, mas só tem essa forma de fazer, porque se só tiver essa forma de fazer, eu não sei se eu conseguiria fazer isso na prova. Não, não tem. Como eu digo para vocês, algumas vezes a gente tem mais de uma forma de fazer, umas mais tradicionais, outras menos. Essa seria a forma, vamos assim dizer, ideal. Porém, você também poderia fazer assim, ó. Se é 1.100 litros, eu vou adicionar com 500 e com 200, tá? Que são a quantidade de litros na caixa 1 e na caixa 2. Então, 0, 0 mais 0, 0, 5 mais 1, 6, com mais 2, 8. E 1 mais nada, 1. Então, eu vou ter 1.800 litros que eu vou ter que dividir por duas caixas, certo? Pela 1 e pela 2. Aí, eu divido 18, vai dar 9, vai dar 0, e os outros dois zeros eu só repito, tá bom? Então, eu tenho que os 1.800 litros divididos por 2, eu vou ter 900 litros em cada caixa. Mas não foi isso que a questão me perguntou. Ela me perguntou quantos litros seriam adicionados à caixa 1. Então, se eu vou ter no final 900 litros na caixa 1 e eu já tinha 200 litros, então eu vou tirar esses 200 litros que já tinha, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, e 9 menos 2, 7. Agora eu sei quanto eu adicionei, tá bom? Então, eu encontrei aqui a minha alternativa. Vocês podem ver que é a mesma resposta. Formas diferentes de fazer, mas que chegam no mesmo resultado. Viram como tem mais de uma forma de você chegar no resultado? E na hora da prova, ele não cobra que você faça do modo 1 ou do modo 2. Ele cobra que você marque a alternativa correta. Questão de número 27. Nossa última questão dessa aula. Carlos viajou com seu carro de Recife a Aracaju. Saiu de Recife, dirigiu por 3 horas e 45 minutos. Dirigiu por 3 horas e 45 minutos. Aí ele parou por 35 minutos, tá? Para almoçar. Em seguida, dirigiu diretamente para Aracaju, tendo realizado o percurso total em 7 horas e 30 minutos. Então, aqui eu não sei quanto que é. Por que eu não sei quanto que é? Porque ele disse que o total do percurso foi de 7 horas e 30 minutos. Vocês viram a minha linha reta, né? É isso aí, linha reta. Faz toda a diferença essa linha. Então, ele quer saber o seguinte, a duração da segunda parte da viagem foi de... Ele quer saber quanto tempo durou essa segunda parte. Então, basta eu pegar o valor total da viagem e subtrair esses dois pedaços de tempo aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu posso pegar o total e sair diminuindo, ou eu posso somar esses dois percursos aqui e depois diminuir. Eu vou primeiro somar, ó, 3 horas e 45 minutos mais 35 minutos. Então, vamos somar. 5 mais 5, 10, subiu 1. 4 mais 3, 7, com mais 1, 8. E aqui, 3 horas e 80 minutos.
Só que nós sabemos que a hora, ela só tem 60 minutos. Então, eu não posso ter 80 minutos. Eu tenho que transformar esse minuto em hora. Então, eu vou subtrair 60 minutos, tá? E aí, eu vou fazer a conta, ó. 0 menos 0, 0. 8 menos 6, 2. Então, sobraram 20 minutos. Esses 60 minutos eu tenho que converter em hora, tá? Então, vai virar 4 horas e 20 minutos. Agora, basta que eu pegue 7 horas e 30 minutos e subtraia 4 horas e 20 minutos. Agora, eu vou realizar a subtração. 0 menos 0, 0. 3 menos 2, 1. E aqui 7 menos 4, 3. Ou seja, eu terminei em 3 horas e 10 minutos. Esse foi o tempo desse trajeto X aqui, que foi o segundo pedaço da viagem. Se você somar 3 horas e 10 minutos com os 35 minutos, com as 3 horas e 45 minutos, você vai achar o tempo total de 7 horas e 30 minutos. Você pode tirar aí no seu caderno a prova real dessa questão. Sendo, então, a nossa alternativa a letra D de dado também, tá bom? E finalizando aqui a nossa aula, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, curtir essa aula e ativar o sino das notificações para não perder nada. Até a próxima aula!